Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 5. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, levanta ela aí. Deixa eu ver. Meu Deus. Se você não trouxe a Bíblia Sagrada, pegue carona na Bíblia mais próxima de você aí. Mateus, no capítulo 5. A impressão minha hoje está mais quente do que os outros dias. Meu Deus, não era inverno? Mateus, no capítulo de número 5. Verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade, e a verdade eu vos digo, que até que o céu e a terra passem. Põe entre parênteses aí na sua Bíblia, marque com uma caneta. Até quando vale a lei? Até que o céu e a terra passem. Ou seja, enquanto existir céu ou terra, a lei está valendo. Amém ou não? Lá em Apocalipse, no capítulo 21, João vai falar de uma nova terra e de um novo céu. E ele vai dizer que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, nessa nova terra, nesse novo céu, a lei já não vai valer. Porque aí já passaram tanto céus como terra. Mas enquanto houver céu e terra, também a lei do Senhor vale. Quem está aí, diga amém. Vamos ler. Observe isso. Olha o texto. Verso 18. Porque em verdade e a verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos. Quem está aí? Fala alguma coisa para Jesus se você está aí. Quero saber se você está entendendo. Qualquer que violar um desses menores mandamentos, na nossa linguagem seria assim, ó, por menor que seja. Qualquer que violar um mandamento, por menor que seja o mandamento. Quem está aí? E assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quem está aí? Verso 20. Porque se a vossa justiça, digo, não exceder a dos escribas e dos fariseus, de nenhum modo entrareis no reino dos céus. Se você acha que é fácil ser melhor que um fariseu, você está com um problema sério. O fariseu ora 3 vezes por dia. O Shema Israel. Ele dizima até da hortelã e do coentro que ele tem na horta de casa. Ele não adultera, ele não mente, ele não engana, ele não trapaceia nos negócios. Um fariseu, na verdade, era um religioso de altíssimo nível em Israel. E era muito complicado você alcançar um nível de zelo que um fariseu tinha pela lei do Senhor.
um zelo incomparável. Paulo, apóstolo, chega a dizer: eu sou hebreu de hebreus. Hebreu, nascido de hebreus, de pai e de mãe. Eu sou fariseu de fariseus. Fariseu, filho de um fariseu, quanto à lei, zeloso. E zeloso a tal ponto, ao ponto de perseguir a Cristo e sua igreja. Já dá para entender o porquê. Porque ele tinha tanto zelo da lei, que a igreja parecia uma coisa nova, uma nova onda. E ele então perseguiu para que nada da lei fosse alterado. Quem está aí, diga amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a lei do Senhor continua valendo. É porque no Brasil, tudo que é velho dá uma ideia de ultrapassado. Amém? Quando você fala o carro é velho, você quer vender. Quando você fala a roupa é velha, você não quer mais usar. E aí quando diz Velho Testamento, você acha que caiu em desuso. Mas ele não é velho no sentido de acabado. Ele é velho no sentido de antigo, de histórico, de primeiro. Está conseguindo entender? Diga amém. E uma nova aliança, ou um novo testamento. A Bíblia Sagrada diz que o Velho Testamento é aio do Novo, ou seja, é o tutor. É como o pedagogo que pega pela mão e leva a criança ao conhecimento. Então, é o Velho Testamento, a função do Velho Testamento é conduzir ao conhecimento no Novo. Está conseguindo pegar aí? Diga amém. Quantos estão por aí ainda? E nesses 3 dias Deus vai mudar muita coisa na tua vida. Vou falar de novo. Nesses 3 dias Deus vai mudar muita coisa na tua vida. Deus vai mudar muita coisa lá na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, nos teus negócios. Nesses 3 dias, Deus vai operar poderosamente na tua vida. Poderosamente. Observe isso. A lei do Senhor não foi invalidada, não caiu em desuso, não foi abrogada, não é anulada. Ela vale. Isso é glória. Pega carona. Observe então. 2 problemas que nós temos doutrinários. Primeiro, no Brasil ensinaram para a gente que quando a gente aceita Jesus, a sua vida passada é como assim, ó, fecha a conta e passa a régua, começa daqui para frente. Ensinaram isso para nós, que agora que eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Então, esqueça do teu passado. Começa a sua vida de Cristo para frente. Está conseguindo entender? Quer dizer, você pregar isso na cadeia. Onde eu preguei durante muitos anos. E as pessoas aceitam Jesus e continuam presas. Você fecha a conta e passa a régua, por que elas não saem? É claro que aceitar a Cristo não apaga o seu passado. Só diz que você deve se envolver com coisas novas e deixar de se envolver com as coisas do passado. Mas não quer dizer que o passado está apagado. Quem está por aí? Quem está aí?
Porque eu conheci uma moça que foi mãe solteira e grávida, aceitou Jesus, nem por isso o menino desapareceu. Mas eu tenho certeza que Jesus perdoou o pecado dela. Mas a criança nasceu, porque aceitar Jesus não apaga o nosso passado. Você sabe que muita gente confunde pecado esquecido com pecado confessado, né, irmão? E o pecado esquecido não foi perdoado. Só o pecado confessado foi que ele lançou no mar do esquecimento. O pecado que você esqueceu está na memória de Deus fresquinho. Deus não tem nenhum problema de memória. Quem está por aí? Mas eu acredito, e você vai entender, que o Espírito Santo te trará à memória. Porque você sabe que a gente é tão ignorante acerca das coisas de Deus quando nós começamos a nos relacionar com Ele. Ou seja, quando somos crianças na fé, e é um tempo gostoso, porque é bom ser bobo na fé, por um tempo. O problema é quando se transforma-se isso numa anomalia, e a pessoa não cresce, permanece criança para sempre na igreja. Tem gente que tem 300 anos de igreja, é um dinossauro da fé, e ainda está bebendo leite na igreja. Porque ainda tem necessidade que alguém venha lhe ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então a Bíblia diz, vos haveis feitos tais como meninos necessitados de leite, e não de sólido mantimento. Ora, quem se alimenta de leite é menino. Né? Menino cheira leite, irmão. Você abre a boquinha dele, cheira leite. Está conseguindo entender? Diga amém. Agora, o adulto, o leite já não é mais um alimento para ele. Aliás, eu não sei se é verdade. Eu ouvi dizer que eu tenho muitos amigos que são médicos. Mas como todos os dias eles têm uma conversa, um dia não pode comer ovo, no outro dia o ovo é bom, num dia o bacon é ruim, no outro dia o bacon é bom. Então você nunca sabe de nada, sabe? Mas eu tenho uns amigos que me disseram que o leite, para alguém que já passou dos 12 anos, não influencia em mais nada. Não sei se é verdade, mas eles formaram, né? Então, deixa eles falarem. Eu não gosto muito de leite mesmo, então não vai fazer diferença nenhuma. Agora, olha bem, o problema é quando a gente fica bebendo leite para sempre. Entendeu? O menino que não quer desmamar. Eu mesmo tenho um amigo que mamou até os 6 anos. Ele é todo educadinho, engomadinho, sabe? Foi criado com a avó no apartamento com um poodle. Mas o bichinho mamou até os 6 anos. Pensa, até hoje, ele já tem mais de 20 anos. E até hoje a mãe dele tem que pôr o prato para ele na mesa, senão ele não come. Você acredita nisso? É forte, hein, Brasil? Se as roupas dele não tiverem passado, ele não sai, porque ele não dá conta de passar uma camisa. Tem gente que é assim no evangelho, não dá conta de fazer nada. Porque não cresceu na fé. Está conseguindo entender? Diga amém. E há outros que acham que o crescimento vem pelo conhecimento, e não é verdade. Porque você pode ter alguém que é doutor em teologia e completamente menino na fé. Vou falar de novo. Você pode ter alguém que é doutorado em teologia e completamente criança na fé. Porque a maturidade, o crescimento, não vem pelo saber, vem pelo praticar. Olha como diz a Bíblia. Em razão do costume, essas pessoas tiveram exercitados os seus sentidos para deixarem de ser meninos. Em razão da prática corriqueira, costumeira da palavra, em razão da experiência prática. Está conseguindo entender? Diga amém. Então, é a prática da doutrina que nos faz crescer, e não o saber dela. Porque tem gente que sabe muito e é imaturo. Aliás, tem gente que sabe demais e é imaturo 2 vezes, tanto na vida como na fé. Está conseguindo entender? Diga amém. Agora, nós precisamos de sólido mantimento, porque estamos crescidos. E o sólido mantimento
é quando já não precisa o pregador de ter tato para falar. Pode falar rasgado, sabe? Pode falar de forma clara. Pode falar da forma assim que você realmente entenda, ainda que vá te dar nos nervos certas coisas. Mas eu vou falar. Você crê? Fala ou não fala, Malahim? Então, observe. Preste muita atenção. A lei vale. E mesmo depois que você aceitou a Jesus, ela continua valendo. E todos os erros que você cometeu contra a lei, mesmo depois que você aceitou a Jesus, continuam sendo erros. E as consequências você continua vivendo. Porque aceitar Jesus nos salva. Não elimina a consequência dos nossos erros. Está conseguindo entender? Diga amém. De outra forma, o que está preso deveria ser liberto. E a que estava grávida a causa da fornicação deveria voltar no tempo, ou a gravidez deveria no mínimo desaparecer, porque ela vai ter muito trabalho para cuidar dessa consequência, que vai nascer até bonitinha, mas é uma consequência. Quem está aí? Amém? Pastor, mas me ensinaram que Deus não leva em conta o tempo da minha ignorância. É objeto de maior ignorância. Tal fala. Preste atenção. Eu começo o versículo, você me ajuda a terminar. Amém? Sofre o meu povo porque lhes falta. Mas vai sofrer porque se Deus não leva em conta a falta do conhecimento? Ei, tem alguém aí? Sofrer o que se Deus não está considerando? Morre o meu povo, diz o texto. Perece o meu povo. Outro texto. Morre o meu povo fora da hora. Antes do tempo. Tem gente que morre antes da hora. Tem gente que morre antes do tempo. Tem gente que eu não sei se você reparou, morreu novo demais. E diz a Bíblia, perece meu povo, porque lhes falta conhecimento. Quem está por aí? E tem gente que não quer aprender. Porque ele diz, a letra mata. Fica longe da Bíblia que você vai ficar louco. Se estudar a Bíblia, vai perder a unção. Irmãos, conversa de parlapatão. Preste atenção. Se você estudar a Bíblia, você vai experimentar o maior nível de unção que você já provou na sua vida. Só que com maturidade vai deixar de ser menino. Pastor, por que nós no Brasil a gente não está caindo mais na unção? Porque a gente está amadurecendo. A maturidade faz isso. Não é que você fica insensível, você só fica maduro. É diferente. Eu passei o congresso agora Transformando com Fogo. Foram 4 dias de muita unção, muito poder, todo mundo pregando. O pastor Josimar Fonseca foi lá, pregou a mensagem, parecendo que era a última que ele ia pregar na vida dele. Acho que ele falou assim, nenhum pregador vai pregar depois de mim. O homem pregou. O paletó dele ficou molhado, parecia que tinha jogado água. Pregou muito, foi muita unção, mas eu não chorei. Muitos pregadores, muita unção, eu não chorei. Mas o Malahim é minha testemunha. Que no domingo à noite, quando um amigo meu, convidado meu, pregou uma mensagem simples, 52 pessoas voltaram para Jesus. Aí eu caí em lágrimas, porque isso sim é motivo para chorar. Então não é que não choro mais, só choro por coisas que merecem lágrimas. Está conseguindo entender? Quem daí?
Então nós precisamos amadurecer na fé. É isso que Deus vai fazer com você nesses 3 dias. Vai te levar para um outro nível de fé e vai te alimentar de uma outra maneira. Olhe para a pessoa que está do seu lado, pega na mão dela aí, segura, aperta a mão dela, sabe? Aperta assim, olha para ela confiar em você e diga para ela: Deus vai te levar para um outro nível de fé. Quem crê? Pastor, então da onde surgiu essa história de que Deus não leva em conta o tempo da minha ignorância? De uma má interpretação de texto. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, quando o apóstolo Paulo está visitando e pregando na Grécia, ele visita a grande cidade de Atenas. E ele começa a andar pelas ruas de Atenas e a observar o objeto de culto daquelas pessoas. Ou seja, as estátuas dos famosos deuses gregos, espalhadas por todo lugar em Atenas. E lá havia 2 lugares para a pregação, para que você pudesse discorrer sabedoria. Um lugar chamado Ágora e um outro lugar chamado Areópago. A Ágora era a praça da cidade, aonde qualquer pessoa poderia ir e começar a falar e começar a discorrer acerca de qualquer assunto, e quem quisesse pararia para ouvir. Faziam várias rodas, círculos, por isso que é o círculo da sabedoria, para ouvir o que os sábios, os alunos da filosofia tinham a dizer. Quando eles se destacavam nessa praça, quando eles se destacavam no Ágora, eles subiam por uma escada de mármore que levava até o Areópago, aonde falava apenas os grandes sábios. Por essa escada subiu Platão. E muitos outros grandes sábios. Agora observe, você precisava de um fiador para subir ali. Alguém que garantisse que você não ia falar papagaiadas. Então Paulo, apóstolo, conseguiu um fiador, Filo, que tomou Paulo pela mão e subiu com Paulo para o Areópago. E Paulo pôde discorrer ali. E o que Paulo disse? Homens, caminhando por vossa cidade, pude observar o objeto de vosso culto. E notei que vocês são em tudo muito religiosos. E observando o objeto de vosso culto, encontrei um altar, um antigo altar, um altar que estava coberto de plantas e ervas. Mas eu pude arrancar o mato de sobre ele. E pude ler a inscrição: ao Deus desconhecido. E por que Paulo disse isso? Porque enquanto ele pregava acerca da salvação, da ressurreição, de que o espírito do homem um dia deixaria o corpo do homem, tantos os alunos da escola de Epícaro, os epicureus, como os estoicos, pararam para ouvir Paulo, porque a ênfase do ensino naquela época era da alma, era todo voltado para a alma, centralizado na alma. A alma era o centro de tudo aquilo que Epícaro ensinava. Aliás, nós temos muito hoje
na nossa prática de vida, que é herança da filosofia de Epícoro. Sabe aquele negócio de vivo hoje? Né? É o estilo de vida visa. A vida é agora, esqueça amanhã. Compre tudo que você puder no cartão amanhã que se exploda. Aí você que vai chorar para pagar. Entendeu? Porque para você ele diz a vida é agora, mas para ele a vida é amanhã, quando você for pagar os juros. Quem está por aí? Ai, meu Deus, pastor, não fala do meu cartão de crédito. Amém, deixa o teu santo cartão de crédito aí. Então eles disseram, o que fala esse tagarela? E Paulo, então, para fazê-los entender que ele não estava falando coisas absurdas ou desconhecidas, porque alguém chegou a perguntar que nova doutrina é essa que esse tagarela está pregando? E Paulo disse então, o Deus de quem eu estou dizendo estas coisas é o Deus deste altar. Todo grego sabia o que significava aquilo. Agora Paulo estudou em uma escola chamada Escola de Iliel, que foi o professor de Gamaliel, nos pés de quem Paulo aprendeu. Você está por aí? Mexe com a mão se você está vivo ainda, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Isso, glória a Deus. Então, Paulo conhecia a filosofia dos gregos. E Paulo sabia da história daquele altar. Ou seja, 800 anos aproximadamente, antes de Paulo chegar em Atenas, houve uma grande praga sobre a terra. E as pessoas começaram a morrer com peste bubônica, com hemorroidas e com tumores que explodiam em seus corpos. Sangravam pelo ânus até morrer. Então chamaram lá na ilha de Creta um sábio chamado Epimênides. Um judeu, hebreu, nascido das águas, temente ao Senhor, para vir resolver o problema. E quando ele chegou lá, Epimênides disse, vocês certamente ofenderam os deuses. Eles é quem estão promovendo, eles estão promovendo essas mortes violentas, terríveis, horrorosas. E então, a única maneira de vocês aplacarem a ira dos deuses é oferecendo a eles sacrifícios. E o povo respondeu, já oferecemos sacrifícios para todos os deuses da Grécia. Porque também foi a primeira coisa que pensamos nós. Então Epimênides respondeu dizendo, então deve haver algum Deus que é mais poderoso do que todos os deuses da Grécia. E eles disseram impossível, porque lá no Olimpo o mais poderoso de todos os deuses é Zeus, e até o próprio Zeus oferecemos sacrifícios. Então tem um Deus que é mais poderoso do que Zeus e do que todos os deuses da Grécia junto. Disseram, não é possível. Epimênides disse, vamos ver. Tomem 10 ovelhas negras e 10 ovelhas brancas. Vamos prendê-las por uma noite, por um dia e uma noite. E na manhã do dia seguinte vamos soltá-las. Não sei se você reparou uma ovelha, elas vivem comendo, não faz outra coisa, só come. Hein? Parece crente de igreja, né? Só come. Quem daí? Então observe. Se você prender as ovelhas um dia todo, uma noite toda, soltar só na manhã do dia seguinte, o que elas vão fazer? Vão comer. E ele disse, mas será que se deitarem
as negras, a resposta é não. Se deitarem as brancas, a resposta é sim. E nós vamos perguntar aos céus se existe um Deus mais poderoso do que todos os deuses da Grécia. E assim fizeram. Prenderam as ovelhas um dia todo, uma noite toda, na manhã do dia seguinte soltaram. E quando soltaram, Epimênides gritou: existe algum Deus mais poderoso do que todos os deuses da Grécia? Por favor, responda-nos. E as ovelhas brancas deitaram. E ele ordenou então que fossem sacrificadas essas 10 ovelhas sobre uma pedra. E as 10 ovelhas foram imoladas, fizeram o cáret, o corte, a degola no pescoço das 10, sobre uma pedra. E as mortes pararam. Então eles perguntaram a Epimênides: qual é o nome desse Deus para a gente colocar no altar para honrá-lo? Epimênides, sabedor como judeu, de que o nome de Deus não pode ser pronunciado em vão, e que não daria a eles o decifrar, o tetagrama de Deus, ou seja, as 4 letras que são as iniciais do nome do Todo-Poderoso. Ele disse: é melhor vocês não colocarem nada, porque vai que vocês coloquem o nome errado e ele se ire e mate o dobro. Então eles escreveram ao Deus desconhecido. Esse é o mistério de Deus. João no capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por ninguém. Nenhum homem jamais viu a Deus. É um Deus desconhecido. Está conseguindo entender? Diga amém. E então, 800 anos depois, chega Paulo e diz: o Deus de quem eu estou falando é o Deus desse altar. Todo grego sabia: este é o Deus mais poderoso do que todos os deuses da Grécia. E esse Paulo, apóstolo, o termo vem de pombo enviado, apostelo. Como o pombo que você envia com a mensagem amarrada no pezinho para o meio da batalha. Isso é um apóstolo, aquele que é enviado para o meio da guerra com uma batalha. Apóstolo não é quem está sentado numa cadeira bonita, sendo servido por homens. Aliás, na nossa fé, quem quer ser alguma coisa tem que aprender a servir primeiro. Então, esse Paulo foi enviado para o meio do campo de batalha como um pombo enviado, frágil. Pombo é um bicho frágil, mas carrega uma mensagem. E por causa da mensagem, aquele que o enviou, cuida dele. E Paulo disse: e esse Deus desse altar, não levando em conta tamanha ignorância, o tempo da vossa ignorância, porque a partir de hoje não sois mais. Não parou para considerar que um dia vocês se curvaram diante de uma pedra e a chamaram de Deus. Porque se ele parar para pensar, nem se você se arrepender, te perdoaria. Mas ele resolveu ter misericórdia e a sua graça resolveu ser abundante sobre vós. E esse Deus não vai parar para pensar nisso e não vai considerar tamanha ignorância. Mas ele chama a todo homem para que se arrependa. Arrepender de que se Deus não está considerando o pecado? Do que vai se arrepender o ignorante se Deus não está contando a sua ignorância? Irmão. Irmão. Tem que ter um limite. A preguiça de pensar tem que ter um limite, gente. Está conseguindo assimilar, gente? Pelo amor de Deus, fale alguma coisa. Meu Deus, dá um sinal de vida aí. Então observe isso. Olha bem.
É disso que está falando, não que Deus não leva em conta o que nós fazemos de errado quando não somos crentes, não está nada disso. Não tem nada a ver com o contexto do texto. Isso é um pretexto para distorção de um texto muito clássico que qualquer comentarista, por mais simplório que seja, vai comentar corretamente. Está conseguindo entender? Diga amém. Quem está aí? Pecado é veneno. Pecado é veneno. Sua região aqui é uma região de lavoura, sim ou não? Sim ou não? Geralmente ele tem um veneno chamado furadã. Quem ouviu falar desse veneno? Tem cor de suco de morango. Mas é mortal. Um copo de furadã e pode te enterrar. Agora imagina se você pega um copo desse, cheio de furadã, pensando que é um belo suco de morango batido com leite. E ó, vira. Diga depois, irmão. Mas eu não sabia. E verás, se não morrerá. Pecado é veneno. Provou, sabendo ou não, vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E todo aquele que provar o pecado, sabendo ou não, vai morrer. Está conseguindo entender? Diga amém. Então esse texto aí condiz não, viu? Condiz não. Não é dessa maneira. Olhe para quem está sentado e diga assim: tudo que você fez de errado, mesmo quando você não sabia que era errado, gerou uma consequência. E você tem carregado essa consequência. Abra sua Bíblia comigo em Levítico, no capítulo 5. Levítico no capítulo 5. Quem achar, diga amém. Verso 17. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos que o Senhor ordenou que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará sobre si a sua iniquidade. A não ser que Deus virou menino, fale uma coisa ou outra hoje e outra amanhã, está valendo. A não ser que Deus é como os filhos dos homens, ou seja, como os filhos dos homens, que voltam atrás, que se arrependem, que mentem, que mudam, sabe, a cada dia. Porque tem gente que é assim, gente instável, emocionalmente instável. É capaz de mudar todo o seu destino em alguns minutos. É capaz de ouvir uma coisa e mudar de curso na faculdade em minutos. Gente emocionalmente desequilibrada. Que hoje está com você, amanhã não está mais. Que hoje é seu amigo, 2 semanas depois é seu maior inimigo. Gente com problema para enxergar o horizonte e lá no horizonte um endereço e persegui-lo. Mas eles vivem uma vida como se estivesse no meio de uma encruzilhada. Para onde eu vou? Está conseguindo entender? Diga amém.
Mas o nosso Deus, olha como diz a Bíblia, Deus não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. É imutável. Ou seja, se Deus não muda, aquilo que ele pensava em Levítico, continua pensando em Mateus, irmão. Quem está aí? Você está por aí? E levará sobre si a sua iniquidade. Levará sobre si. Levará sobre si. Se alguém pecar e fizer contra alguma de todas as coisas que o Senhor Deus ordenou que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada, e levará, carregará sobre si a sua iniquidade. E quando diz o texto sobre si, está falando de você, do seu filho, do seu neto e do seu bisneto. De novo. Quando o texto diz sobre si, está falando de você, seu filho, seu neto, seu bisneto. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Abra em Êxodo, capítulo 20. Eu estou muito empolgado para esses 3 dias. O primeiro demônio vou expulsar eu, os demais vocês. Amém? Quem nunca expulsou um demônio? Levanta a mão, deixa eu ver. Você precisa viver essa experiência. Está escrito, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Você vai expulsar um, você crê ou não crê? Quem crê? Aí você vai fazer diferente da irmã da nossa igreja, que é cabeleireira, né? Que estava explicando lá para a cliente dela a pregação de domingo. Ela foi contar a pregação. A mulher que estava lá arrumando o cabelo estava com a pombagira apareceu. Para reclamar, vai pregar para a minha discípula, porque era a discípula da pombagira. Tenta imaginar quem era. E aí manifestou. A irmã não sabia o que fazer, pegou a Bíblia, fechou e olha na cabeça da mulher. Pá. Irmão, o diabo saiu na bibliada. Ela falou, pastor, eu sei que não era o certo, mas que saiu. Só que a mulher ganhou uns hematomas, né? Então nós vamos preparar você. Porque o dia que você trombar com um desse, você sabe o que fazer. Amém? Quem está aí? Êxodo capítulo 20 está escrito assim. Então falou o Senhor Deus dizendo todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha aqui para mim. Deus nunca fala. Isso aqui é só para os profetas de plantão. Deus nunca fala sem primeiro se apresentar. De novo. Você nunca vai ler na Bíblia Deus chegando de maneira mal educada e falando. Sabe, como quem entra numa roda, interrompe a conversa e começa a falar? Não. Deus sempre vai falar com educação. E sempre Ele vai se apresentar antes de falar. E Ele sempre vai se apresentar na faceta em que Ele vai falar. Malahim, quantos nomes Deus tem na Bíblia? 72. Porque são as 72 maneiras que Deus tem de agir. Quando Moisés, na montanha de Sinai, olha para ele e diz, Senhor, eu irei ao teu povo, eu irei a Faraó, mas quem eu direi que tu és? Aí ele disse, ao meu povo, diga que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Faraó diga, eu sou o Deus dos hebreus, me enviou a vós. Aí Moisés perguntou, como? Eu sou, e ele respondeu, sim, Jeová.
Eu sou aquele que sou. O que isso quer dizer? Depende em que situação você está. Porque eu sou aquele que sou quer dizer o seguinte: eu sou tudo que você necessitar que eu seja em um tempo bem presente na tua vida. Se você precisar de cura, eu sou o Rafa, o Deus que cura. Se você precisar de justiça por estar sendo injustiçado, eu sou Jeová Tsidkenu, o Deus da tua justiça. Se precisar de provisão, eu sou Jirê. Se precisar de pastor, eu sou Raá. Se for para o meio da guerra, eu sou Sabaó, o Deus dos exércitos, e eu vou contigo, e serei amigo dos teus amigos, e inimigo dos teus inimigos. Eu sou Moisés, tudo que você precisar que eu seja, dependendo do momento que você está vivendo na tua vida. Mas de uma coisa você deve saber: você jamais será desamparado. Porque aquele que pode agir de 72 maneiras diferentes está contigo. E você só não vê, porque, como diz o Luciano Subirá, você está experimentando o agir invisível de Deus. Você conseguiu entender? Diga amém. Então aqui ele está se apresentando. E ele sempre se apresenta na faceta em que vai falar. Quando você lê lá assim, ó, Senhor dos Exércitos, pode olhar o assunto abaixo, é guerra. É batalha. Se ele diz eu sou Jirê, pode olhar o assunto abaixo, provisão. E aqui ele está se apresentando. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, quem está falando é o Deus libertador. Mais uma vez, quem está falando é o Deus libertador. E do que ele vai falar? De libertação. E o que vai acontecer com quem ouvir? Será liberto. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui é tremendo, porque minha vovó, que já é falecida vovó, era católica, apostólica, romana, daquelas que você não pode imaginar. E quando eu chegava na casa de vovó, tinha imagem para todo lado. Irmão, tinha que ter uma lista com o nome do santo para você saber quem era quem. Está conseguindo entender? Diga amém. Tinha um que vovó fazia, mamãe também. Punha café para ele. E eu dizia para minha mamãe, né? Mamãe, esse cara não bebe café. E ela dizia, vem de tarde para você ver. Quando estava de tarde, estava seca a xícara. Até que um dia eu peguei ela jogando café fora para pôr outro. Falei, estou sabendo quem bebe esse café. Ele não bebe. Aí eu me lembro até hoje, ela falou assim, mas ele tira a energia. Falei, mamãe, abandona. Se ele precisa da energia do café para viver, abandona o cara. É um pretinho para ser bonzinho, economizando tinta, é um negão. Bem preto mesmo era a imagem. Era o Santo Antônio? São Benedito, o cafezeiro é o Benedito aí. Acertou. O Santo Antônio é aquele que, lá no interior de Minas, de onde eu venho, as mães cozinhavam ele
na panela de pressão junto do feijão e dava o feijão para as mulheres comer, que era para elas casar. Quando as meninas chegavam numa idade que as mães viam que estava avançada, cozinhava o feijão com a imagem do Santo Antônio. Tem uma amiga lá minha que dizia assim: eu acho que o Santo Antônio apaixonou por mim porque não me deixa casar com ninguém. Mas era assim. Então eu dizia para a vovó: vovó, para de adorar imagens. Isso está errado. Aí ela dizia para mim assim: tá nada. Isso está certinho. Eles intercedem por nós. Eu dizia: não, não, não. Só um pode ser mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Não pode adorar a imagem, vovó. Ela dizia assim para mim: vovó não adora não, meu filho, vovó só tem. Quem já ouviu isso? Eu não adoro não, só tem. Não terás. O primeiro verbo é ter. Não pode ter. Não terás outros deuses diante de mim. Eu não posso ter. Segundo, verso 4. Não farás. O verbo agora é fazer. Primeiro, diga comigo: eu não posso ter. Depois, não posso fazer. E o fazer aqui não engloba apenas o artífice. Fazer aqui também o devoto é incluído. Por quê? Porque quando diz: não farás para ti imagem de escultura, nem figura de qualquer coisa que haja em cima no céu, nem embaixo da terra, nem na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Está dizendo que nem uma imagem do próprio Cristo, que veio do céu, de nada que há no céu, de nada que há na terra, nem debaixo da terra. Está conseguindo entender? Diga amém. Nada, de nada, nenhuma imagem. Então você pode me dizer o seguinte: quer dizer então que eu não posso ter em casa, por exemplo, uma obra de arte, uma escultura? Sim ou não? Claro que pode. Porque uma obra de arte, uma escultura, não é um Deus. O que você não pode ter é uma imagem que se posicione como Deus. Uma figura que seja posicionada. Quando é que eu faço um Deus? Não é só quando eu pego a madeira e vou entalhar a madeira, ou quando eu ponho um molde, né, e derramo o gesso. Não é só quando eu pego a pedra e vou esculpi-la. Não. Eu faço um Deus quando diante dele me curvo e faço petições. Então eu transformei. Porque olha bem, não tem problema nenhum nós temos uma estátua de Davi, desde que eu não me ajoelhe diante dela e não comece a fazer petições, porque senão nós vamos ter que destruir a imagem de Davi, porque Davi se tornou um Deus que quer estar no lugar do Deus verdadeiro. Quem está aí? Ai, 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 ai. Quem era católico antes de converter? E os que não levantaram a mão era de qual lugar? Batedores de tambores? Ou não era nada? No Brasil eu acho engraçado, né? Porque, não sei se na sua família foi assim também, na minha é o seguinte: todo mundo que era católico era espírita também. Negócio de doido. Aí eles iam para os terreiros, mas quando você perguntava de que religião você é, católico? Acho que eles tinham vergonha do terreiro, falava que era católico. Iam para lá para comer
as comidas ali, nas festas, né? Por exemplo, Malaquias foi palhaço de Santo Reis. E você sabe que tem uma maldição. Porque se alguém for palhaço do Santo Reis, ele foi de verdade. Vai pulando e dançando na frente da congada lá. Se for palhaço uma vez, você tem que ser 7 anos, senão a profecia é que você não casa. É uma maldição. E eu tive que orar forte para quebrar essa maldição aí. E olha que ele chegou perto de casar umas 2 ou 3 vezes e deu errado. Então nós tivemos que fazer uma quebra de maldição poderosa esse menino. Está marcado para dezembro agora. Se não casar, nós vamos ter que chamar ele, levar lá na arca, né? Naquela arca lá, com o azeite ungido vindo de Israel, pedir para o bispo mergulhar ele lá 10 vezes para ver se dá certo. E aí se não casar agora, não resta mais recurso, só lá. Ó. E o Malaquias não concluiu essas 7 vezes, porque converteu. E você não tem noção. Quanta moça interessante se interessou por ele. Era tanta que eu dizia até que quando ele era menino, a avó dele era de um terreiro do seu, como é que chama? Do seu neném. Eu falei, Malaquias, eu acho que sua avó, em vez de passar tal que você passou, foi pó de pemba. Pó de pemba é um pozinho da pombagira, que as mulheres ficam tudo em cima, porque pensa no problemático que era esse moço. Agora não, agora Deus libertou ele. Você está por aí? Mas não pode ter, não pode fazer. Amém? Continuando. Verso 5. Não te encurvarás a elas. Em outra tradução, não as adorarás. Porque a palavra adorar, etimologicamente, vem da palavra curvar. Tem um detalhe. Só Deus necessita, tem a necessidade de que a sua adoração seja consciente. Olha como Deus diz, o nosso culto é racional. Como ele é? Esse culto de insanos não é culto a Deus. Culto onde as pessoas perdem o sentido não é culto a Deus. Onde as pessoas ficam inconscientes. Não é, porque Deus, ele só aceita o culto se você estiver consciente. Quem está por aí? Então, é racional, é consciente. É lá na macumba que eles pegam a pessoa e fica girando, para a pessoa perder a consciência e um espírito violentamente, estuprando espiritualmente, entrar e possuir. O Espírito Santo não faz isso não. O Espírito Santo só entra se convidado. Por isso o texto diz, ofereçam os vossos corpos. Se você não oferecer, ele não vem, porque ele não violenta, ele não invade, ele não faz essas coisas. Um dia um amigo meu foi comigo para o culto, ele falou assim, eu vou, mas eu vou avisando, eu não vou cair não, hein? E quando o pastor ia orar para ele põe o pé para trás aqui assim, e fazia assim, ó. Aí eu falava para ele, para com isso, rapaz. Não vou cair. Mas para com isso, não precisa disso. Se você não quer cair, o Espírito Santo não vai te derrubar, porque o Espírito Santo não violenta ninguém. Quem quer cair precisa se entregar. Quem quer cair precisa se entregar. Ou então tem que ter algum obreiro despreparado que te passe uma rasteira. Não, porque tem obreiro que vira a cabeça da gente para trás, que se você não cair, tem que te dar um prêmio. Você conseguir resistir àquele obreiro, ele inclina a sua cabeça para trás e força. O que você vai fazer? Cair. Isso é a ordem natural das coisas, você entendeu? Quem já sofreu esse tipo de ameaça na igreja? Meu Deus! E tem uns que não põem o pé assim, sabe? Aí ele faz assim, ó. Você nem vê porque caiu, quando você vê, está no chão.
E ainda tem que fingir de espiritual, né? Porque já caiu. Aí vai naquela cara de quem nem recebeu alguma coisa. É prova, irmão. Tem obreiro que é prova. E eu dizia para o meu pessoal, irmão, quando vier alguém pregar na nossa igreja que fizer isso, ajuda, facilita, se joga. Antes que o cara machuque alguém, se joga. Aí quando o pessoal começava a forçar a barra lá, nós pulava no chão. Pá, pá, ia pulando. Aí o cara ficava, meu Deus, quanta unção. Eu falei, irmão, se você entende que é isso que é unção, então você é o mais ungido, porque aqui todo mundo cai. Se empurrar ninguém, aqui a gente se joga. Quem está aí? É tremendo. Então, o Satanás, o diabo, ele não precisa que o culto seja racional, consciente. Então, o que ele faz? Ele enche a pessoa de cachaça. Ele vem, toma a pessoa, pega 1 litro de cachaça e vira. Igual se fosse água. Aí a pessoa fica inconsciente. Aí ele violenta. Porque ele tem prazer. Ele tem prazer se for assim, violentando. Entendeu? Se você deixar, perde a graça, porque ele é ladrão, salteador, mercenário e estranho a homens. Ele prefere roubar. Se você oferece, perde a graça. O Espírito Santo não. Você tem que convidar. Você tem que chamar. Você tem que desejar. Você tem que se oferecer. Você tem que se entregar. Você precisa confiar. E aí ele vem. Está conseguindo entender? E como o culto ao diabo não precisa ser consciente, ele te rouba a adoração. Eu fui para o Chile por um período amando do Senhor. Teve uma época da minha vida que Deus falou para mim assim, olha como o Espírito, eu estava dormindo, acordei e ouvi a voz do Senhor. O Senhor disse para mim assim, olha como ele disse, você vai ficar no Chile, se você cruzar as fronteiras desse país, para sair dele eu te mato. Pastor, tem certeza que foi Deus? Tenho certeza. Irmão, eu também tenho certeza que ele não ia mudar nem a feição do rosto para me matar. Está conseguindo entender ou não? E eu fiquei até que ele me autorizou a sair. Lá eu vivi grandes experiências. E eu estava no deserto, chamado Deserto de Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, onde estão os salários de Atacama, os campos de sal. E lá tem uma cidadezinha chamada São Pedro. E lá tem um museu com múmia. E eu, desde criança, eu assistia o He-Man, eu assistia os Thundercats, não tinha aquele, o Munha. Eu era doido com múmia, queria ver a múmia. E fui lá no museu. Só que a porta do museu, não sei se por acaso ou já de caso pensado, é tão pequenininha que você só entra de 4. E lá vai eu ver a múmia. Quando você se levanta, você dá de cara para um deus inca. O sol, com a bochechinha gordinha assim, com um sorrisinho sarcástico. Te roubei, te roubei, te roubei. Eu voltei de ré. Falei, está amarrado em nome de Jesus. De mim você não vai roubar, não. Pegadinha. Pegadinha de diabo. Vou te provar. Você vai ao restaurante. Você entra. De repente o seu espírito te impulsiona a fazer assim, E lá em cima, no alto, por detrás da porta, uma imagem de escultura. Passou com a cabeça no pé dela. Seu espírito não te mostrou aquilo por acaso. É para você repreender. Porque ele acabou de te roubar a adoração. Porque estar com a cabeça no pé deles, isso é adorar. Curvar-se diante deles. E tanto lugar para pôr o trem, por que para pôr ali? Pegadinha. Você está pegando? Quem está aí?
É igual aquela Basílica. O pessoal vai para Israel, tem que tomar muito cuidado com essas excursões para Israel, né? Quem é católico tem que tomar cuidado também. Por exemplo, eu fui uma excursão para lá levando meus alunos. A agência errou e mandou 6 velhinhas católicas na nossa excursão. Lembra a Camila? Ó, tá a Camila ali. Camila foi. Irmão, por Deus, que tinha uma que eu tinha que pegar o carrinho das malas e pôr ela em cima e carregar. Não, porque ela não gostava de andar. Ela dizia, meu filho, já andei tanto. Me carregue. Eu dizia, minha senhora, eu só sou o líder da excursão, não sou o maleteiro. Mas eu tinha que carregar ela. Mas eu carreguei ela. Mas foi muito bom. Foi muito... Porque até se batizar no Jordão, elas se batizaram. Ó, afundamos elas nas águas. Uma delas falou para mim, meu filho, depois de 70 e tantos anos católica, e eu dizia, vou morrer católica, mamãe foi católica, vovó foi católica, e eu vou morrer católica agora, ó. Um bando de evangélico doido. Vai me batizar, mas eu vou batizar. Batizou. Teve uma, que era a mãe e a filha era uma advogada mal educada, terrível. A mãe converteu, a filha não. E voltou para o Brasil e morreu. Faleceu. Essa viagem foi a última chance que Deus tinha dado para ela converter. Pois ela ficou lá irredutível a viagem toda. As outras 5 converteram. Irmão, não dá para andar no meio de crente e não converter. Só se você quiser o passaporte direto para o inferno. Não é possível. E uma delas falou assim para mim, pastor, mas eu já fui batizada quando eu era criança. Falei, minha filha, depois de 70 e tantos, ó, temos que renovar esses votos mergulhando no Jordão. Pastor, mas o meu valeu ou não valeu? Falei, a senhora quer saber mesmo? Ah, falou, quero. Eu falei, valeu só para te fazer mal. Porque até hoje ela está sofrendo por causa daquele dia. Ela falou, não é possível. Eu falei, te provo na Bíblia. Só tem uma Bíblia. E a Bíblia dos católicos é boa, porque lá fala tudo assim, sabe? Não tem eufemismo. A coisa é clara. Na Bíblia de evangélico, que tudo nós damos um jeitinho para falar. Melhor Bíblia para ensinar sobre idolatria é a Bíblia dos católicos. Pastor, por que lá fala claro? Porque ninguém lê? Pode ser claríssimo, ninguém lê mesmo. Agora, olha bem, que tremendo. Quando algum espírito maligno escondido de trás de uma imagem de escultura, porque foi isso que o apóstolo Paulo disse, por detrás das imagens se escondem espíritos. E aqueles que oferecem nos pés de uma imagem de escultura, não sacrificam a Deus, mas a demônios, porque detrás das imagens se escondem demônios. E não quero que sejais participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios, do cálice de Deus e do cálice dos demônios. Meu Deus. Quem foi levado lá no pé de uma imagem de escultura quando era bebê no colo, batizado? Quem foi? Não, confessa, porque agora já foi. Confessa. É muito importante a confissão, porque é na confissão que Deus vai quebrar a maldição. Quem foi, diga, eu fui. Eu declaro que nesses 3 dias Deus vai... Ouça o que eu vou dizer. Todo contato com a obra da idolatria gera roubo, máculas, feridas. Tem gente, ouça o que eu vou dizer, que nunca conseguiu terminar a faculdade por causa daquele dia. Porque no dia que seu pai te levou, te consagrou a uma imagem de escultura, um demônio roubou de você o seu diploma. Tem gente que nunca conseguiu ser feliz no casamento. Sabe por quê? Porque naquele dia, a sua felicidade no matrimônio foi roubada por um espírito maligno, no qual você foi levado, entregue, consagrado, e com testemunhas, que são padrinhos, que te dão junto.
Está cheio de evangélico, ó. Ó, sendo padrinho lá no altar da idolatria. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando a criança e dando para um demônio. No altar da idolatria, na mão de um sacerdote idólatra. E nem fique ofendido, porque eu prego isso na Renovação Carismática Católica e ninguém se ofende. Não vê você, crente florzinha de Jesus, ficar... Eu sou uma florzinha de Jesus. Cantou tanto que acreditou. Não pode tocar aquela murcha. Não. Malachi sabe. Me chama para pregar na Renovação Carismática, eu ponho lá a verdadeira adoração e falo só de idolatria. Preste atenção. Você foi roubado. E aqui, na nossa aula prática, você vai fechar os teus olhos. Você vai ver o espírito que estava de trás da imagem. Estou te garantindo, você vai ver. Você vai ver com seus olhos espirituais qual era o espírito. E ele vai te falar o que te roubou. Ou eu mudo de nome, porque o Senhor tem poder. Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus tem poder, a autoridade no nome do Cristo de Deus, e pelo poder do nome de Jesus eu te garanto que tudo que estava escondido na sua vida vai vir na luz. Você vai entender porque que algumas coisas na sua vida não foram para frente, e na hora que quebrar, você vai tentar de novo, e você vai ver como você vai concluir. Irmão, está assim de gente, ó, que não conseguiu terminar nem o ensino médio. Por quê? Porque está debaixo de influência maligna. Foi roubado quando criança. Deus vai mudar a tua sorte. Tem gente que nunca conseguiu ter dinheiro. Por quê? Porque ficava jogando dinheiro naquela cestinha no pé de uma imagem de idolatria. Por que não conseguiu ter dinheiro? Porque sua mãe fez um voto e você foi lá pagar. Que foi assim comigo, mamãe fez um voto. Eu nasci com pneumonia. Fiquei 90 dias no hospital depois que nasci. Aí minha mãe falou, se curar, vou levar ele para levar um buquê de rosa em Aparecida do Norte, no pé de Aparecida. Quando eu fiz 7 anos, mamãe me colocou no ônibus, e olha que eu já era da igreja. Meus tios já tinham me ensinado que era errado. E mamãe me levou assim mesmo, porque ela, olha como é que é mãe, né? Ela faz a promessa que tem que pagar a gente. Quem já passou por isso? Eles fazem a promessa, você que tem que pagar, que você tem com isso. Aí ela comprou um buquê de flores. Me levou lá em Aparecida do Norte. Eu nunca tinha visto aquilo. E lá é a capital da idolatria. Vi um homem cruzando aquela rampa, com o joelho sangrando, esfolado na carne viva de joelho. Veio não sei quantos quilômetros para trás de joelho. Falei, meu Deus, se um crente fosse assim para jejuar, não ficava um diabo nessa terra. Olha o que os caras fazem por causa de um Deus falso. O nosso povo para um Deus verdadeiro é uma preguiça danada, tudo é difícil. Que Aparecida, você sabe o que é, né? Serviço mal feito de crente. Claro, o que diz a Bíblia? Que quando você entrar em uma casa e pregar, e as pessoas se converterem, suas imagens idólatras, você tem que pegar, quebrar, reduzir a pó. Aparecida, certamente, não é coisa nossa de brasileiro. Porque pensa num povo racista. É o povo brasileiro. Ah, pastor, não é não, você fala isso porque você é branco. Eu é que sei te dizer. Entendeu? Porque eu mesmo cheguei lá na Renovação Carismática e disse assim, quem crê que a mamãe de Jesus era negra, levanta a mão. Ninguém. Nenhuma santa alma levantou a mão. Ninguém acredita que ela era negra, gente. Ninguém. Eu falei, então quem é essa negra que está falando que é a mãe dele? Aqui no Brasil tem uma se passando por mãe dele. Quem crê que ela era amarela como os mexicanos? Ninguém levantou a mão. Eu falei, então Guadalupe é o quê?
Quem acredita que ela era a branquinha do olho azul? Ninguém levantou a mão. Eu falei, então, quem é aquela Fátima que está lá em Portugal dizendo que é a mãe dele? Que detalhe, em cada lugar ele tem uma mãe diferente. Irmão, a idolatria nos chama de burros. A idolatria brinca com a nossa inteligência. Como que uma pessoa só pode ter esse monte de cor, esse monte de nome? Tem uma historiadora em Campo Grande que ela fez uma pesquisa e reproduziu algumas imagens de Maria. Achou mais de 2.000 imagens diferentes, mais de 2.000 nomes diferentes. Maria não sei do que, do socorro, da boa morte, da perpétuo socorro, não sei o que, blá, 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 blá. É de Fátima, é Lourdes, é não sei o que, Rainha do Céu, não sei de onde. Irmão, mais de 2, vamos supor que só 2.000. E vamos supor que uma seja a mamãe de Jesus de verdade, vamos respeitá-la. Agora me responda uma coisa, quem são as outras 1.999? Que estão por aí, dizendo que é a mãe dele. E a idolatria nos afronta. Porque, irmão, todo idólatra pede respeito, mas não respeita ninguém. É engraçado. A imagem de Aparecida, que tem patente de generala nessa nação, que um chefe das Forças Armadas tem que bater continência para aquilo, saiu de Aparecida do Norte, foi em São Paulo, foi ao Rio, foi a Brasília e voltou para Aparecida do Norte. Custo, R$500 mil há 8 anos atrás. Saídos da onde? Dos cofres do governo. Em cima do quê? Um caminhão de corpo de bombeiros, a mais alta honraria do Estado brasileiro. Sabe quando é que anda em carro de corpo de bombeiro? Quando volta com medalha de ouro. Quando volta com o primeiro lugar na Copa, que se ficar em segundo, vai andar em carro nenhum. Um general de guerra que voltasse para casa com uma vitória na guerra. Ela foi num carro de corpo de bombeiros. Sabe o que mais? Com escolta da Polícia Federal, Serviço de Inteligência da Nação, Guarda Nacional, Polícia Civil e bombeiros. R$500 mil. Quem te perguntou? Onde foi que você votou isso? Quem respeitou o seu direito constitucional de opinar acerca de como gastarão o dinheiro público? Quem respeitou o seu direito? Aliás, quando deram patente para ela de generala, você votou aonde? Quem pediu sua opinião? Não, sabe o que fizeram? Fizeram uma votação e puseram esse negócio às escuras e passaram nessa votação e ortogaram, e deram, e assinaram, e colocaram lá, sabe, na lei, escreveram lá e votaram a favor sem que você descobrisse. Detalhe, num Estado laico, né? Tudo bem, eu sei que Estado laico não é Estado ateu, mas é laico. Não deveria, pelo menos não deveria financiar a idolatria. Quem está por aí? Fica calmo que você está sendo liberto. Amém? Não te encurvarás a elas, nem a servirá. Olha aqui para mim. Servir. Outra tradução. Nem lhes prestará culto. Nem lhes prestará culto. Ou seja, culto e serviço é a mesma coisa. Como que se diz culto em inglês? Por quê? Porque servir e cultuar é a mesma coisa. Quando que eu cultuo uma imagem de idolatria? Quando? Posso te dizer? Está preparado? Está preparado?
Quando você busca a lenha para a fogueira. Quando você corta a bandeirinha. Quando você arrebenta a pipoca. É tudo serviço prestado a uma imagem de idolatria. Porque a festa junina, que na verdade de junina não tem nada, porque pode perguntar para qualquer padre que ele vai te explicar, a festa que nós chamamos junina, feita em junho, na verdade é a festa de São João e São Pedro. Que são antiguíssimos. Porque antes de chamar João e Pedro, sincretismo religioso, eles tinham outro nome. Na verdade, eles nem estão preocupados com os nomes, porque já perderam a identidade há muitos anos, há muito tempo atrás. Como você vai chamá-los, não importa, desde que você faça o que eles querem. Mas se você ler na Bíblia, está lá. Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim, para os quais se fazia festa. Com fogueira, com muita comida, com muita bebida, aonde se lançavam os próprios filhos no fogo. Como sacrifício. A Anameleque e Adrameleque está na Bíblia. Deuses de Sefarvaim. Festas com danças, comilanças e fogueira. E tem gente que diz que não é culto. Tem até batismo. Você batiza na fogueira. Tem casamento. Mas não é culto. Tem sacerdote. Mas não é culto. E aí nós evangélicos, né, que somos ótimos para mascarar as coisas. Mudamos o nome da coisa, né? Festa country, festa não sei o quê, mas realizamos a mesma cerimônia. Aliás, já que você não tem discernimento espiritual, um dia pega uma foto dessas festas, bata uma foto, vá na rua, pare um ímpio e pergunta para ele, você quer uma foto de quê? Se ele te disser que é junina, se convença. Essa hora é muito importante que você fale alguma coisa, irmão. Libertação é isso. Você não quer ser liberto? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe quando você serve um ídolo? Quando você corta o pinheiro, pendura as bolinhas, faz a guirlanda. Você está servindo a São Nicolaus, que só no Brasil que tem essa patavina de Papai Noel. Mas olha a baixaria. Você ensina seu filho a escrever uma cartinha para um morto. Mente para o menino, enfia um presente debaixo da cama e diz que o defunto respondeu. Descendo pela janela. Pela chaminé. Pegando pedido em meia. Ah, irmão, é baixaria demais. Não, tudo bem que você gosta, agora não minta para o seu filho, pelo menos. Hein? Tente entender que seu filho não precisa ver você mentindo para ele e depois dizer, é feio mentir. E o Papai Noel? Se é feio mentir, e o coelho que botava ovo? Se eu fosse seu filho, ia dizer, você é uma boa mentirosa, mamãe. Preste atenção. Preste muita atenção. Não o servirás. Você sabe que lá na igreja, em Belo Horizonte, onde eu congregava, tinha uma irmã que trabalhava em uma fábrica de biscoito. Olha o nome da fábrica. Cosme Damião. Contei para vocês? Contei? Não. Vou falar então. E lá é o seguinte. Todos os dias, a primeira fornada de biscoito, que saía quentinho do forno, tinha que ser levado por um funcionário lá no pé da imagem do Cosme Damião, de quase 2 metros de altura. E a fornada era oferecida a eles. Que segundo o dono da fábrica, é para vender muito. Então, cada 30 dias um funcionário, tinha mais de 200 funcionários, então nunca chegava a vez dela, é por votação. Punha o nome no negocinho, sacudia.
Até que um dia, puxaram o nome dela, tocava ela. Aí ela veio perguntar, e agora, pastor, eu sirvo ou não sirvo? Aí eu abri para ela e está escrito aqui, nem a servirás. Pastor, vou me mandar embora. Agora, cristianismo verdadeiro. É isso. Cristianismo verdadeiro é ter que decidir o tempo todo. Cristianismo de verdade é isso, irmão. É ter que decidir o tempo todo. E às vezes você vai ter que decidir sofrendo dano para andar de bem com Deus. Quem está aí? E ela resolveu que não ia colocar. No primeiro dia, que era o dia dela, ela não levou. E as outras funcionárias falaram, ih, aí você é mandado embora. Chegou o patrão. Quando viu que os biscoitos não estavam, perguntou para o gerente, o que aconteceu? Fulana de tal disse que não vai levar. E a gente também não quis levar, porque era a vez delas. Chamou ela. Ela entrou na sala. O dono da fábrica falou para ela assim, vou te dar 1 minuto para colocar os biscoitos. Se você não colocar, está demitida. Ela respondeu para ele assim, então o senhor me demita, porque eu não vou colocar. Ele disse para ela, então está demitida. Ela foi para o vestuário, pegar as coisas dela, tirar o uniforme, pôr sua roupa. Chega uma colega de trabalho atrasada, vai também para o vestuário trocar roupa. E ela está chorando muito. Chorando muito. E a amiga pergunta por que ela está chorando. Ela disse, contou a história, disse que acabou de acontecer, ter sido demitida. A amiga disse para ela, estou vindo de uma entrevista de emprego. Num hotel novo que estão abrindo aqui na cidade. 5 estrelas. É para a área da camareira. Mas é para ser chefe. E como eu não tenho o ensino médio, não fui aprovada. Mas eles precisam, está aqui o telefone da mulher, liga lá. Ela ligou no mesmo dia. Foi para a entrevista. E arrumou o emprego. Para ser chefe das camareiras, ganhando 2 vezes mais. É uma mulher simples, amiga minha, mas decidiu fazer o que era certo. Às vezes, e na maioria delas, nós decidimos fazer o que é conveniente. Mas o mínimo que Deus espera de você é que você faça o que é certo. Quem está aí? Vamos lendo? Vamos lendo? Já vou parar, está tarde, né? Vou só terminar essa leitura que a gente para. O tempo voou, meu Deus. Sangue de Jesus. Amanhã não vou mais cedo. Amanhã eu vou chegar mais cedo. Eu não cantar uma música só e ó. Bíblia em todo mundo. Amém? Quem está aí? Vamos lá. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos. De novo, para quem diz que não tem nada hereditário. Está aí, ó. Eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª, podendo chegar à 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aí.
Quem está aí? Olha para quem está só e diga assim: uma semente de morte tem poder para alcançar até a terceira, podendo chegar à quarta geração de teus filhos. Eu visito com a iniquidade a maldade dos pais nos filhos. Sabe como é que é esse texto? Eu visito o filho com a mesma coisa que fez o pai. Vou dizer de novo. Eu visito o filho com a mesma iniquidade que cometeu o pai. Por exemplo, a mãe foi mãe solteira, a filha foi mãe solteira, a neta foi mãe solteira, a bisneta foi mãe solteira. Porque Deus visitou o filho com a mesma iniquidade do pai. O pai morreu de cirrose, o filho é um bêbado, morre de cirrose, o neto é um bêbado, morre de cirrose, o bisneto é um bêbado, morre de cirrose. Porque eu visito a maldade com a iniquidade, a maldade do pai no filho, até a terceira, podendo alcançar a quarta geração. Quem está aí, diga amém. A semente de morte é poderosa. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você. A semente da vida é mais poderosa ainda. E ele diz: eu visito até a milésima geração daqueles que me amam e me temem, para lhes fazer o bem. Para lhes fazer o bem. A semente de morte tem força, mas a semente da vida é muito mais poderosa. E eu declaro sobre a tua vida que Deus vai visitar todas as sementes de vida que você tem plantado na vida do teu filho, do teu neto, do bisneto, do tataraneto. E Deus vai visitar até a milésima geração. E lá na frente alguém há de perguntar: por que Deus é bom com ele? Deus é bom com ele por tua causa. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a semente da morte tem força, mas a semente da vida é muito mais poderosa. É muito mais poderosa. É muito mais poderosa. Profetiza sobre ele. Eu profetizo a vida sobre você, sobre teu filho, sobre os filhos dos teus filhos. Ainda não nasceram, pastor, mas profetizo a si mesmo. Eles vão nascer e eu profetizo vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Vida e qualidade de vida. Deus vai visitar os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, até a milésima geração da tua semente, para fazer o bem, para fazer o bem. Carabandere candalabachai, harabantere candalabachurianda. E nós vamos aprender como quebrar a visitação da semente de morte. Porque a Bíblia ensina como quebrar a visitação. Quem está aí? Abre rapidamente para a gente ir embora no Salmo 115. Salmo 115. Vou te mostrar o problema da idolatria. Salmo 115. Só quem encontrar dá um sinal. Salmo 115, verso 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós. Não a nós. Diga comigo, diga bem forte, diga assim: não a nós. Olha para quem está só, diga assim: não a nós. Diga, o que é isso? Não, você também não quer saber de nada, irmão? Pergunta: o que é isso? Não a nós, nem a Maria, nem a Pedro, nem a João, nem a Paulo, nem a Eduardo. Não a nós, mas somente ao nome do Senhor seja toda a glória. Não a nós, não a nós, mas ao teu nome a glória,
por amor da tua benignidade e da tua bondade. Quem está aí, diga amém. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? É assim que eles dizem quando entram aqui. Eles olham para o altar e para o alto. Não vê ninguém. E eles perguntam: cadê o Deus deles? Porque lá em Belo Horizonte, onde eu congregava, era cercado de igrejas com donos. Por exemplo, tinha uma. Você saía da porta da igreja e descia à direita, lá no final da rua tinha uma. A igreja de São Pedro. E se você entrasse lá, você não ia precisar perguntar de quem era a igreja. Porque bastava olhar para o altar e para o alto, lá estava Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Se você saísse para a esquerda, lá embaixo, 2 quadras para baixo, a igreja de São Judas Tadeu. Não precisava de ninguém falar para você de quem era a igreja, bastava você entrar nela. Você olhar para o altar e para o alto, lá estaria a imagem de São Judas Tadeu. Se você fosse por trás da nossa igreja, atrás tinha outra igreja, que era a igreja de Nossa Senhora de Fátima. E se você entrasse lá e olhasse para o altar e para o alto, lá estava a imagem de Fátima. Quando eles entram aqui, eles olham e procuram, e não veem. Onde está o Deus deles? Onde está o Deus deles? Aí o nosso Deus responde: onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus. E faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são de prata e de ouro, obras das mãos dos homens. Obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem pés, não. Tem olhos. Apesar de que quando você entra lá, dá a impressão que eles estão olhando para a gente, não é? Quem já deu essa impressão? Hein? Eu tinha uma amiga que ela era muito católica, muito. Eu falei para ela assim: você quer que Deus está ali? Na sua igreja? Ela falou: acredito. Eu falei: então dorme lá uma noite. Meu Deus, eu tenho medo. Tem medo de Deus? Não. Não é de Deus que você tem medo. Tem gente lá. E não é Deus. Senão você teria paz. Por que ninguém quer dormir lá? Eu durmo aqui. Pode fechar tudo que eu durmo aqui. Quantas vezes for preciso. Aliás, se alguém pagar as minhas contas, eu durmo aqui todo dia. De dia e de noite. Não arredaria meu pé daqui. Há cultos que eu sempre oro a Deus dizendo: Senhor, não deixa esse acabar. Tem culto que a gente não quer que acabe. Irmão, eu já vivi culto de tanta presença de Deus que eu falei assim: Deus, me mata agora. Não quero mais o mundo, não quero mais me relacionar com isso. Me leva embora. Eu sei que ele não levou porque tem um propósito a ser cumprido. Mas que dá vontade de ir embora, dá. Talvez você nunca viveu assim, mas eu já vivi culto com tanta presença, que eu pedi para morrer. Se por mim, eu ficaria aqui 24 horas por dia e não ia lá fora mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem nem som algum sai da sua garganta. Olha o problema, olha bem. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Tendo boca não falem. Tendo olhos não vejam. Tendo ouvidos não ouçam. Tendo nariz não cheirem. Tendo mão não apalpem. Tendo pés não andem. E aí você vai ver. Porque tanto atrofiamento. Está por aí? Diga amém. Está escrito: tornem-se como eles. Então as pessoas são feridas espiritualmente.
elas não têm boca espiritual para falar, da sua garganta não sai som espiritual, elas não conseguem andar espiritual. Irmão, tem gente que entra aqui todo bonito, bem vestido, todo bonito, cheiroso, perfumado, mas espiritualmente é assim, ó. Se você pudesse enxergar no espírito, o corpo é assim, ó. O corpo espiritual, ó, todo atrofiado por causa do pecado, porque está igual uma imagem de escultura. Mas Deus vai mudar a tua história. Fique de pé no seu lugar. Alabandere candala bashuri andere candala bashai. Arabantore candala bashuri andere candala bashuri andere candala bashai. Arabantere candala bashuri andere candala bashai andere candala bashuri anda. Arabantu tekeri andere candala bashuri andere candala bashuri andere candala bashuri anda. Candare candala bashuri andere candala bashai. Aramentere candara banto teki asto nuvi andere candala bashuri andere candere rabasho. Arabantu teki anto turu candere candala bashuri andere candala rabandor. Arrecantote candere candote que vanuti asto nuvi andere candala bashai. Arrubiante canto nundo candere halamande candere candere halabashuri ande. Arrabante te que venuti andere candolo candere canduri andere candara bashuri anda. Arrabanto te que vene canduri candere halande canderote ne candere masto niasto iabanduti asnikia arramiasto nuvia labnurir ande cadevniasto. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Traga para cá os teus filhos. Traga para cá os teus pais. Porque o que Deus vai fazer na tua família mudará a história dos teus familiares para sempre. Traga. Pastor, não cabe, não importa. Vamos mudar a história da nossa família. Você está aí? Amanhã e depois arraste-os para cá. Diga, depois vocês não precisam ir mais também, se não quiser. Mas vocês vão nesses dias. E eu te garanto, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, eles serão libertos, transformados, preparados para um novo tempo. Amém? Feche os teus olhos. Preciso fazer uma oração com você. Mas nós vamos fazer amanhã. Só feche os teus olhos e repita comigo. Senhor, os meus olhos tornarão a ver. Meus ouvidos, seu ouvido vai voltar a ouvir. Diga assim, Senhor, a minha boca voltará a falar, os meus olhos voltarão a ver, eu voltarei a ouvir com o ouvido, as minhas mãos ao palparão, os meus pés andarão, da minha garganta voltará a sair o som. E eu vou me relacionar com o teu Espírito depois desses 3 dias, de uma maneira que eu nunca me relacionei. Eu vou ouvir quando o Senhor entrar no meu quarto, como todos os dias o Senhor faz, segundo está escrito na tua palavra. Todos os dias, na visitação da noite, o Senhor teu Deus fala ao teu ouvido enquanto dormes. Eu voltarei a ouvir os teus passos
Quando o Senhor chegar, eu voltarei a ouvir a tua voz. Quando o Senhor falar ao meu ouvido, eu te verei, entrando ou saindo. Senhor, eu voltarei a sentir. Eu vou recuperar o tato no espírito. E eu vou sentir a tua presença quando o Senhor entrar. Senhor, eu sei que não estou só. Apenas o meu corpo espiritual é que está ferido, maculado, não desenvolvido. Mas como o apóstolo Paulo disse, desenvolva a vossa salvação. Como meninos que precisam voltar a aprender, a caminhar, nós voltaremos. Pegue, ó Pai, nas nossas mãos, como uma mãe pega um filho, quando o ensina a caminhar. Faz, ó Senhor, que voltemos a ver. Deixa-nos, Senhor, ouvir novamente o som da tua voz. Todas as feridas do passado, geradas por qualquer contato que eu tive, consciente ou inconscientemente, com a obra da idolatria, obra feita pelas mãos dos homens, diante das quais o povo se curva e nelas confiam, dirigindo a elas suas petições. Toda consequência, toda mácula, toda ferida, seja arrancada, seja curada, em o nome de Jesus, para que eu volte a andar no Espírito, perfeitamente, desfrutando de um Deus que é Espírito. Obrigado, Senhor. Olhe para mim, irmão. O sangue de Jesus tem poder para te fazer recobrar todos os sentidos espirituais. Eu ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, corpo espiritual, torne a vida. Olhos se abram, bocas se abram, ouvidos ouçam, mãos apalpem, pés andem, narizes cheirem, gargantas soltem o som, soltem o som, soltem o som, soltem o som. Eu profetizo que Deus está te devolvendo. Levante a mão assim como quem recebe de volta tudo aquilo que te foi roubado pelo contato com a obra da idolatria. Seja te devolvido agora. O amor que o diabo levou do teu filho por ti, te devolva agora. Seja devolvido o teu diploma, o teu trabalho, a tua profissão. Seja devolvida a tua vida sentimental. Seja devolvido agora. Abra a mão e receba. Deus te devolverá. Tudo que o inimigo te roubou, Deus te devolverá.
de volta a tua saúde hoje. Pega de volta a tua saúde agora. Deus está dizendo: toma de volta o teu casamento. Você não vai mais ser roubado. E tudo que te roubaram terão que devolver. Amém? E ser muito amado.